Olá, queridos, a paz do Senhor, uma boa noite. Estamos aqui na Assembleia de Deus do Ano Bom, juntamente com os nossos irmãos, minha esposa Juliana, nosso querido presbítero Geel, coordenador de jovens aqui da nossa igreja. E nós estamos nesta noite com a responsabilidade desta live da nossa JUADER, Juventude Unida das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos, em um só espírito, num só propósito, em um só Deus, fazer esse culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor e fazer uma reflexão da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Nós vamos fazer uma oração iniciando este culto e que os irmãos entrem nesse mesmo espírito de adoração, de louvor, para que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos Te adorar, queremos Te bendizer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por este dia, pela vida, ó Deus, pela Tua presença, Senhor, por esta igreja, pela JUADERJ, pela Confraderj, pela CGADB, Pai. Ó Deus, os órgãos, Pai, que estão responsáveis, ó Deus, na terra, para a organização da Tua igreja, para, Senhor, que possamos, ó Deus, andar conforme a Tua palavra, Senhor Deus, no mesmo propósito, Senhor Deus querido. E aqui nós estamos, Pai, para, Senhor Deus, Te adorar, ó Deus, diante, Pai, desta situação a qual estamos vivendo. Ó Deus, o Senhor tem nos dado este recurso, ó Deus, para Te louvar e Te bendizer. Ser conosco, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta noite, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Nós vamos louvar o hino da harpa cristã, número 186. 186. De valor em valor. Vamos lá? Violeiro. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lista, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós louvamos este hino pela fé que uma vez nos foi dada. Agora nós vamos fazer a leitura da poderosa palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10.
a partir do versículo 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Isso. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim a palavra de Deus: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ó Deus, pedimos mais uma vez, Pai, a Tua misericórdia, o Teu amor, Pai, a Tua bondade sobre as nossas vidas, Pai, ao transmitir, que seja repreendido, Pai, todo espírito contrário, Senhor Deus, à transmissão, à recepção da Tua palavra, Senhor, Deus, que é viva e eficaz, que é penetrante. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te pedimos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de uma palavra, carta aos Hebreus, num momento tão complicado como nós estamos vivendo, apesar do seu desenrolar, mas nós sabemos que nós, como crentes, como cristãos e como servos de Deus, o nosso caminhar, a nossa vida, ela é outra. Meu Deus, esse negócio de... Não, na sua? É. Não, Glória a Jesus. Não me ligaram que eu desliguei. Show. E nós colocamos aqui como tema dessa mensagem, dessa breve reflexão, fé, um princípio vital em tempos de incertezas, em tempo de desespero. Hebreus, quando ele escreve esta carta, ele escreve aos irmãos judeus, cristãos, novos convertidos, recém-convertidos ao Evangelho. E nós colocamos aqui nessa breve introdução que nós atravessamos este momento, são momentos de nossa vida neste cenário de instabilidade mundial, abalados por uma crise sanitária, econômica e política, o que resulta em muitas incertezas e se faz prioritariamente que venhamos nos atentar para o que é essencial, um princípio vital, a nossa fé. Em meio do pânico, em meio ao medo, em meio ao desespero, eu tive relatos no dia de hoje que teve pessoas que pediram conta do seu serviço por conta do desespero do vírus, por conta do desespero de sair às ruas e ser contaminado com o vírus. Pessoas que concursadas, um emprego fixo, onde nós sabemos que a dificuldade que é para a gente passar num concurso público aqui no Brasil, e essa pessoa pediu conta. Isso é um dos relatos, e tem outros mais, pessoas demitidas, pais de famílias demitidos aqui nas empresas da nossa região, e a gente sabe que o desespero tomou conta de pessoas num momento tão complicado como esse. E nós vamos falar aqui sobre a fé, um princípio vital, ou seja, um princípio de vida para o crente em tempos de incerteza. Nós sabemos que tudo começa pelo sangue. O sangue no nosso corpo, ele tem uma função vital, a função de fazer com que o organismo funcione bem. 70% do nosso corpo é água, e nós sabemos que sem o sangue nós morremos. Nós sabemos, quem trabalha na área de saúde sabe muito bem que o sangue ele é importantíssimo, essencial, assim como a fé. Diz a palavra de Deus que o justo viverá da fé, ou seja,
a fé é imprescindível para a vida do cristão. A fé é um elemento, é um princípio, porque a fé ela rege toda a vida humana, tanto a fé natural e principalmente a fé sobrenatural, que é a fé espiritual. E esta fé que nós vamos falar, pela graça de Deus, nós colocamos aqui que tudo começa pelo sangue. Os hebreus, novos convertidos, os judeus, a qual essa carta foi destinada, diz a palavra de Deus: o justo viverá. Nós sabemos muito bem da história do povo judeu, em que Deus, ali em Levítico, determinou ali, estabeleceu a forma de sacrifício para o povo se colocar diante do Senhor, porque nosso Deus é um Deus santo, um Deus vivo, e a partir do momento que entrou o pecado, Deus ele estabeleceu essa forma do homem se voltar ao nosso Pai Celestial, através daquele rito agora consagrado, um animal morto, um animal vivo, o animal era morto, o sangue era aspergido, e nós sabemos que ali estava a purificação de todo o povo. Mas agora nós sabemos que o sangue que nos purifica de todo o pecado, que nos torna justo, é o sangue de Jesus Cristo. Nós somos pecadores, Adão pecou, e esse pecado, diz a palavra de Deus, que passou a toda a humanidade. E nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, 1 João capítulo 7, fala muito bem, na 1 João capítulo 1, versículo 7, na parte B, fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para iniciarmos qualquer tipo de conversa sobre vida e vida com Deus, nós precisamos saber que nós somos pecadores e que Cristo é o antídoto, que Cristo é o remédio para os nossos pecados. Ali em Mateus ainda, no capítulo 26, no versículo 28, fala que o sangue de Jesus é o sangue do Novo Testamento, de uma nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós sabemos que tudo começa pelo sangue de Cristo. Antes da fundação do mundo, disse a Deus que Ele nos predestinou para que nós fôssemos salvos, irrepreensíveis, diante de Deus, em santidade e amor. E nós não fazemos isso sozinho. Primeiramente, Deus enviou o seu Filho pelo sangue. E nós sabemos, começamos aqui esta reflexão, esta palavra, dizendo que se você, por um acaso, tem sentido este peso do pecado na sua vida, aproveite esta oportunidade. Nós estamos falando aqui não por acaso, estamos falando aqui as palavras de Deus, segundo o Espírito Santo, para te gerar vida e vida com abundância. Saiba que o sangue de Cristo, ele te purifica. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala que nós somos justificados pela fé. Pela fé que nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Então, porventura, se você se sente o peso do pecado, sente este peso, este mal do pecado, nós começamos a falar que tudo começa pelo sangue. O sangue é a essência, o sangue é a nossa vida, o sangue de Cristo. Ele nos purifica, Ele que apaga, Ele que limpa todo o pecado. Assim como o escritor começou a dizer, o justo, justificados pela fé. O povo hebreu agora deixou a sua forma antiga e passou a viver agora o Novo Testamento, a nova aliança, pelo sangue de Cristo, pela fé. E nós damos continuidade. O que é fé? O que é a fé cristã? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que é um firme fundamento. Esta fé, ela é uma segurança. Jesus nos ensina no seu Evangelho. Eu quero ler essa porção do Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 20, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim a palavra de Deus sobre o fundamento. A fé é o firme fundamento, a fé como um alicerce, diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Nós observamos aqui uma rocha. E eu coloquei aqui o firme fundamento. O que Jesus nos ensina é você tirar a sua vida da teoria e colocar a sua vida em prática na verdade. Tire a sua vida da teoria e coloque a sua vida em prática. Qual prática? Que prática? Que teoria? É a teoria do conhecimento de Deus através da sua palavra. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E nós vemos aqui a segurança de todo aquele que constrói a sua vida na verdade. O firme fundamento, ele fala de segurança, fala de firmeza. E nós cremos que a palavra de Deus é o livro santo, é o livro sagrado, que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela não somente contém a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é a nossa verdade. Assim como Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verbo que se encarnou e habitou entre nós e se fez um estilo de vida, um modelo para que nós pudéssemos seguir. E nós podemos ver homens que nos precederam, que tiveram a sua vida, tiveram uma vida tranquila, tiveram a sua construção edificada na verdade e tiveram um final feliz. Nós sabemos muito bem, né, por meio da construção civil, que todo edifício ele precisa de um fundamento, ele precisa de uma base, e essa base não pode ser qualquer base. Por mais bonito que seja o edifício a ser construído, esse edifício precisa primeiramente de uma base, de um firme fundamento, e a fé é isso, o princípio vital para uma vida em tempos de incerteza. Ele é com uma base sólida, uma base de quem tira a sua vida da teoria e passa a viver. Aquele que escuta, que ouve as minhas palavras e as pratica, é o que Jesus nos ensina. A fé como um princípio vital para tempos de desespero, tempos de incerteza. Ela tem uma medida. A fé tem uma medida dada por Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3, nos ensina ali muito bem que a fé que Deus deu a cada um de nós. Judas também fala que a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Nós recebemos de Deus uma porção de fé, uma medida de fé para viver nesta vida. O cantor Anderson Freire, numa dos seus louvores, as suas composições, ele fala que não despreze a sua cruz, ela tem a sua medida. Deus um dia calculou. Alguém pode dizer que o seu sofrimento, as nossas angústias, os momentos de tristeza, de angústia que nós passamos, ele excedem as nossas forças. E a palavra de Deus nos ensina que o princípio vital, a fé como um princípio de vida, um princípio que irá nos sustentar de pé, ela tem uma medida. Deus calculou tudo. Antes da fundação, Deus já sabia. Antes, muito antes de nós sermos criados, antes de nós sermos formados, Deus já calculou esta medida para que nós pudéssemos viver uma vida de paz, uma vida de confiança, de segurança. É ruim quando nós passamos certas situações da nossa vida e nós não temos aonde se segurar, aonde apoiar, porque nos falta esse entendimento. Não, o que eu estou passando aqui é o que Deus calculou, é o que Deus já mediu milimetricamente para que nós pudéssemos passar por aquele período e olhar para aquilo que está adiante de nós. A fé, como princípio vital, ela tem uma medida. Pode alguém dizer que Jó sofreu além das suas forças, mas nós vimos muito bem em Jó capítulo 42 que Jó ele se alegrou porque ele disse que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas
agora, depois de ter passado tudo, ele fala, agora os meus olhos te veem. Ele creu, ele entendeu que a fé foi o grande sustento naquele momento de crise, naquele momento em que ele perdeu toda a sua família, naquele momento em que a sua esposa disse a ele, amaldiçoa este Deus e morre, e seus amigos o abandonaram. E a gente pode perceber, pode entender que a fé é uma medida. Deus não é injusto para nos fazer tentar além daquilo que nós conseguimos, mas antes ele dá o escape. Então a fé como princípio vital, ela tem uma medida. Se você está passando por algum momento difícil, creia que você está na medida de Deus. Deus, ele é um Deus justo, verdadeiro, e tudo que ele faz é bom. Se nós compreendermos, se nós realmente nos humilharmos e entender pela sua palavra o seu propósito, aquilo que ele está fazendo em nossa vida. A fé também, como princípio vital, a fé ela é racional. Nós não cremos numa fé que se joga no escuro e vamos ver o que acontece. Não, não é esse tipo de fé que nós cremos. Mas esta fé é uma fé que vem pela palavra de Deus. A fé como princípio vital, ela é racional, ou seja, pela razão, pelo entendimento, pela racionalidade, pelo intelecto também. A palavra ativa a nossa fé. Romanos capítulo 10, no versículo 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, Deus nos deu uma porção de fé, nós temos esta fé, e o que ativa a fé é a palavra. E nós vamos saber como ativar a fé pela palavra. Como assim, Coné? O que você está querendo dizer? Deus, ele, pela sua palavra, ele nos mostra como que nós ativamos a fé. Certa vez, Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos relata isso em Atos, no capítulo 16, e ali foram presos. Enquanto presos, louvaram o nome do Senhor, glorificaram o nome do Senhor, com fé, com alegria, sabendo que aquilo ali estava já preparado para eles, né, por Deus, para passar por aquele momento, sabendo que as aflições, importava que por muitas aflições alcançar o reino dos céus. E ali aconteceu aquele grande milagre, o terremoto, as prisões se abriram, e ali o carcereiro, ele pôde pregar ao carcereiro, e ali ele disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E nós conhecemos o poder da palavra, da racionalidade da palavra, por aquilo que nós falamos, pela palavra que nós usamos. Paulo e Silas usaram a palavra, a razão da palavra, e aquele carcereiro recebeu a palavra com fé. Naquele momento de desespero, naquele terremoto, naquela bagunça, naquele alvoroço, tentando conectar. Tanto quem pregou, quanto recebeu a pregação através da palavra. A fé salvífica em ação. A fé também, ela pode ser ativada pela palavra nos dons de cura, nos dons de maravilha. Um rápido exemplo, João capítulo 9. João no capítulo 9, no versículo... Está com um probleminha aqui, chefe, tentando... Conectar? Mas volta em seguida. Disse-lhe o poder da palavra, novamente. Olha só aí, Jesus disse-lhe, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Um poder extraordinário é um poder da fé, é um poder que nos traz vida. O princípio vital, o princípio da fé é um princípio que a palavra de Deus o ativa e nos traz vida. Tanto para quem ministra, tanto para quem recebe. E nós queremos
ministrar nesta hora sobre a tua vida, através do poder da palavra, ativando a fé do que há no teu coração, uma vez que Deus te deu uma fé, uma porção de fé, uma medida de fé, que o Senhor te dê neste momento paz, que Deus te dê neste momento saúde, que Deus te dê confiança para dias melhores. Quem sabe você está num momento difícil da sua vida, não sabe o que vai ser, talvez o desemprego assolou a sua vida, talvez você é autônomo, talvez você está em casa e não sabe o que vai ser da sua saúde, da saúde da sua família, dos seus pais, dos seus avós. Nós sabemos do grupo de risco, mas tudo está no controle de Deus, e nós usamos a palavra de Deus, e nós falamos em nome de Jesus que Deus está no controle da sua vida. Nada vai te acontecer sem que Ele não permita. Certa vez Jesus falou aos discípulos: se eu cuido do pássaro que está no campo, se eu cuido do lírio do campo, se eu cuido do passarinho que voa sem destino, sem semear, sem produzir, se eu cuido do lírio do campo, que só serve para ser queimado, o que dirá de vocês? Deus está cuidando de cada um de nós, pelo poder desta palavra, palavra viva, uma palavra eficaz, a fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então receba esta palavra, nenhum mal chegará à sua tenda. Salmo 91, fale a palavra, recite a palavra, porque Deus opera pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E nesta noite, uma noite especial que Deus tem reservado para nós, para que nós pudéssemos falar da palavra com fé, com ousadia, porque Ele morreu na cruz por nós, e pelo seu sangue nós temos a vitória em Cristo Jesus. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Mateus capítulo 17 ainda fala da racionalidade da palavra. Se tiveres fé como um grão de mostarda, a menor das hortaliças, vocês vão fazer que os montes se transportem um lado para o outro. É assim o poder da palavra. Quando nós cremos, quando nós temos convicção nesta palavra, nós fazemos aquilo que é impossível. Nós usamos a palavra segundo a necessidade do momento. Nós vemos aqui o centurião, aquele centurião de Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 fala de um centurião, o versículo é o 8. Se você quiser acompanhar conosco, Mateus capítulo 8, versículo a partir do 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, estava desesperado, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Que fé extraordinária, queridos. Que fé extraordinária, que fé sobrenatural. Este centurião creu no Senhor Jesus e creu na sua palavra. E naquele dia diz o Senhor: pois também, ele continuou o centurião, pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu criado fazer isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Observe, meus queridos, que viver da palavra nos coloca numa situação de evidência no reino celestial. Podemos não viver em evidência neste plano terrestre, diante dos homens, mas diante de Deus. Este centurião foi glorificado pelo Senhor. Ele foi aqui evidenciado pelo Senhor perante todo Israel. Olha aqui que diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Pelo simples fato, a palavra de Deus é tão simples, meus irmãos. É tão simples usar a palavra de Deus. Apenas ler, apenas
obedecer, apenas se humilhar. Quão difícil tem sido nos nossos últimos tempos. Tantos têm falado da palavra, mas muitos têm se assoberbado na palavra. E nós vemos aqui essa autoridade naquele tempo, que mandava um servo ir, voltar e fazer acontecer, tinha autoridade. Mas diante do Senhor, no reino de Deus, nós temos que ter humildade para alcançar o coração de Deus. Diz no Salmo 51 que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. E se você fizer isso, certamente Deus irá te abençoar. Humilhe-se aos pés do Senhor. A humilhação em adoração, em reconhecimento, sabendo que Deus é amor, que Deus é um Deus bom, um Deus longânimo, um Deus que perdoa. E faça uso desta palavra, use a sua fé. Ativa a sua fé pelo poder da palavra, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir todo o propósito, para te ajudar em tempos difíceis. Observe que estava aqui o homem atormentado, violentamente atormentado, e usou a razão da palavra. Usou a razão da palavra e ativou a fé. Então que eu te falo, meus queridos irmãos, nesta noite, use a palavra. Use a palavra para abençoar o seu lar. Muita gente amaldiçoa o seu lar, amaldiçoa, xinga, fala palavras negativas. Hoje eu estava vendo um vídeo, né, que minha mãe me mandou pelo WhatsApp. Interessante que alguns falam sobre a física quântica. O camarada colocou 3 coisas de arroz. E o camarada colocou arroz e todo dia ele ia lá, xingava arroz, um outro arroz ele falava palavras boas, palavras de bênção, e o outro arroz não falava nada. No final da história, resumindo, o arroz que ele falava coisas boas, exalava um aroma gostoso, cheiroso. Aquele arroz que ele falava palavras ruins, ficou preto. E o outro arroz que não falava nada ficou mofado. Ou seja, nós aprendemos pela palavra. Nós não cremos nada do que é fora da palavra. Que o poder da vida está quando nós usamos a palavra. Então abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Muitas das vezes não é aquele trabalho que nós queremos. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldade. Às vezes não é o horário que você quer, às vezes não é o trabalho que você quer, mas abençoe, Senhor, obrigado por esse trabalho. E você está abençoando a sua vida, e você irá colher resultados de bênçãos, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Receba a palavra da fé nesta noite. E ainda nós temos aqui a fé como um princípio de vida que agrada a Deus. A fé como um princípio de vida que agrada a Deus. A fé é um fundamento, a fé ela tem uma medida, a fé é racional pela palavra de Deus. E agora nós sabemos pela palavra. Quando nós aceitamos essa palavra que transforma a nossa vida, que nos coloca com vida, nós agora precisamos entender que essa palavra ela é um princípio de vida, a fé é um princípio de vida que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Fazer o que Ele manda diante das propostas do mundo e da nossa carne, sabendo que Ele existe, que é um Deus vivo e galardoador. Nós temos essa palavra sabendo que nós temos a fé como um princípio que agrada a Deus, sabendo que Ele é vivo, que Ele é um Deus santo e que requer de nós uma vida de atitudes que agradam a Deus. Efésios no capítulo 5. Efésios capítulo 5 nos dá uma relação. Nós não vamos ler tudo, mas apenas alguns versículos.
importante que nós lemos o que agrada a Deus, para que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade, uma vida que vai condizer com aquele que tem fé e aquele que acredita que a fé vai fazer ele viver. É necessário que ele agrade a Deus. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 5, e o versículo, a partir do versículo 8. Nós não vamos citar aqui a relação de pecados que a Bíblia fala. Alguns aqui a gente pode dizer impureza, avareza, né, prostituição, idolatria. Mas a partir do versículo 8 diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Andamos como filhos da luz. 1 João capítulo 3 nos fala que quem é de Deus não comete pecado, e quem é do diabo, esse sim comete pecado. Nós sabemos que nós somos pecadores por nossa natureza, mas este pecado que a Bíblia fala é tudo aquilo que você pode não fazer, pode evitar e não faz. E nós devemos reprovar as obras das trevas. A Bíblia fala até a forma como você repete alguns pecados, até dizê-lo é torpe. E nós estamos aqui, irmãos, para agradar o Senhor. O princípio, a fé como princípio de vida, para que possamos andar, não como mortos. Em Apocalipse, no capítulo 3, fala que há muitos que têm nome de quem está vivo, mas está morto. E a fé que agrada a Deus, a fé como princípio vital, um princípio de vida, ela nos torna santos, ela nos torna como filhos da luz, porque a palavra de Deus tudo manifesta. Um versículo que eu gosto muito, queridos. Eu falo aqui como aquele que precisa desta palavra. Em João capítulo 8, versículo, se não me engano, 42, fala que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quando eu me despertei para a obra de Deus, para o reino de Deus, uma coisa que eu senti uma necessidade, o Espírito Santo, é claro, provocou essa necessidade em mim, foi a necessidade de conhecer a Deus pela sua palavra. Eu falei, como que eu posso agora estar diante de Deus, da sua obra, sem conhecer a palavra de Deus? Como que eu posso agora estar diante de Deus como um pai, como meu pai, como quem cuida de mim, né? Depois que eu tive esse entendimento, como que eu vou viver sem conhecer a Deus, sem agradar o meu Deus? E aí eu parti para a palavra. E aí o primeiro texto que eu passei a ler, e eu lembro que eu fiquei bobo em casa, né? E eu li 1 Timóteo, 2 Timóteo, e ali eu falei assim, meu Deus, que coisa espetacular. Isso aqui Paulo deixou um legado para Timóteo. Olha só que interessante, como é que é as coisas de Deus. Deus sempre não nos deixa confundido, Deus nunca nos vai deixar enganado. E eu morava embaixo na colônia, no bairro aqui em Barra Mansa, morava embaixo, meu pai morava em cima, e eu subi, depois de ler aquelas 2 epístolas, uma vez só, subi para falar com meu pai. Pai, que legal, que interessante, como se fosse uma cortina se abrindo na minha vida. E realmente aquele momento foi um momento precioso, porque Deus, ele estava se manifestando a mim para que eu fizesse o que fosse agradável a Deus. A fé como princípio de vida. Nós devemos fazer o que é agradável a Deus. Nós devemos fazer aquilo que Deus, ele abre um sorriso quando nós resistimos à tentação, quando nós resistimos os pratos deste mundo, as propostas desse mundo. Cada vez que nós negamos, é uma questão de segundos, quando você rejeita e você, naquele segundo, você agradou a Deus. E Deus com aquele sorriso. E depois passa, você
Rapaz, que maravilha, venci. Isso é coisa maravilhosa, queridos, quando nós vencemos, quando nós conseguimos agradar a Deus, e nós sentimos isso no nosso interior. Coisa interessante que, assim como nós sentimos, nós podemos podemos perceber que Deus também está sorrindo, porque nós estamos aprovando o que é agradável ao Senhor. Porque sem fé, sem saber que Deus existe e que Ele está vendo todos os nossos atos, é impossível que nós venhamos a agradar a Ele. E por último, a fé como um princípio de vida na revelação de Jesus Cristo, através do contristamento, através da nossa tristeza em momentos que nós passamos. Mas como assim, momentos de tristeza? Você está falando aí de alegria na palavra, de sentir prazer na palavra, né? De ativar a fé pela palavra e confiança e convicção, sim, meu querido. Só que a palavra de Deus, ela também nos mostra que esta renúncia, ela nos traz estes momentos de angústia, de tristeza. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6, fala assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora também, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vos alegrais com gozo glorioso. Deus permite momentos conturbados no cenário mundial, momentos incertos, que realmente chega a abalar nossa estrutura naquele momento, no momento em que acontece, para despertar uma atitude que glorifique o seu nome em nossas vidas. Deus permite, queridos, momentos como esse. Uma vez nosso pastor Edson, ele pregou: o Deus que provoca situações. Deus tem realmente mexido com os cristãos de todo o planeta, neste cenário mundial, neste cenário até mesmo, vamos dizer, apocalíptico. Como o nosso pastor Felipe pregou, momentos de medo. O medo natural, ele é benéfico, como ele bem disse. Ter medo não é muito bom, esse medo demasiado. O temor do Senhor nos traz confiança, é ter amor. E Deus tem permitido, queridos, que nós passemos esses momentos em que o cenário mundial, muitas pessoas têm se desesperado, não têm sabido o que fazer, até mesmo cristãos. Então, como eu disse, Deus tem permitido e Deus tem trabalhado a fé, esta fé vital que coloca o homem olhando para o Senhor face a face. E a conclusão nós encerramos nesta noite. Jesus, em Lucas capítulo 18, versículo 8, ele disse: haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Um princípio tão vital. O justo viverá da fé. E será que Jesus, o próprio Jesus, ele fez essa pergunta? Deus está purificando a sua igreja, queridos. E nós devemos nos atentar para isso. E continua salvando os pecadores pelo seu imenso amor. Em cada momento da nossa vida, individual e coletiva, Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está provocando uma situação. Deus está ativando a sua fé através dos momentos. Em Gálatas 2:20 diz a palavra de Deus que se já estás crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Paulo dizendo, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E na vida que agora vivo na carne, no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é a confiança que nós temos para com Deus. Viva uma fé, queridos, substancial. Viva uma fé pela palavra de Deus, o firme fundamento. Viva a fé que agrada a Deus, fugindo do pecado. Viva uma fé de esperança. A esperança está em Jesus Cristo. Todo aquele que tem a sua vida entregue a Jesus, ele não tem mais desespero. Ele agora está confiante. E tudo que nós vamos vivendo, diz a palavra de Deus, que são prenúncios da sua vinda, porque Deus é amor. Eu estive pensando esta semana sobre isso, que Deus ele é tão maravilhoso, que Deus ele vai mostrando. Você vê que pessoas têm postado versículos, na palavra de Deus, Isaías 26 está assim, fica em casa. E nós sabemos que essas palavras elas vão andando através das redes sociais, e a palavra de Deus vai só expandindo. E Deus ele quer nos salvar. Deus ele quer nos salvar. Deus ele quer salvar todos, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele quer que todos se salvem. E a fé que nos dá vida é a fé pelo sangue, é a fé pela renúncia, é a fé que foge do pecado, é a fé que nos traz segurança, nos traz alegria para vivermos para sempre com o Senhor. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida que agora nós vivemos é a vida nele. E se morrermos hoje, sabemos que certamente estaremos para sempre com ele na glória do nosso Pai Celestial. Deus abençoe os queridos irmãos, que você possa guardar esta palavra. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não terá prazer. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos agora cantar um louvor para nós estarmos encerrando esta palavra. Nós queremos fazer uma oração ao final deste louvor. Se você tem a sua fé ainda, se você ainda tem dúvida, se você tem desespero, nós queremos orar por você. Nós queremos que Deus, pelo seu Espírito, desperte em você esta fé para a glória de Deus. Vamos lá? Vamos louvar o Senhor? Pode vir. Vamos cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir, de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar. Cada vez que a minha fé, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir
diante de mim. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer, Deus vai me oh fazer Deus, aleluia. andar sobre as Glória a Deus. águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, Rompendo em fé, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia, a cada dia, a cada vou dia. viver rompendo em fé. a cada dia, E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. ó Deus querido, Deus bendito, nesta noite, Pai, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra ministrada aos nossos corações, nós queremos, ó Deus, Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por esta palavra poderosa, esta palavra que nos coloca de pé em meio às lutas, em meio ao desespero, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que a fé é um princípio, ó Deus, vital, um princípio de vida, que sustenta, que nos sustenta, ó Pai, na Tua presença, neste mundo de caos, de problemas, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, interceder, Pai, pela vida, Senhor Deus, daquele que está ouvindo, Pai, esta live nesta noite. Ó Pai, quem sabe está na vida, Senhor Deus, de sofrimento, de angústia. Deus querido, Pai amado, revela-te a Ti, Senhor Deus, revela, Pai, esta pessoa. Ó Deus, o Teu querer, o Teu propósito, Pai, pela Tua palavra, porque, Senhor Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, que é a verdade, que nos sustenta, que nos traz confiança e que nós descansamos, ó Pai. Ó Pai amado, que possamos viver cada dia, Pai, rompendo em fé, ó Deus, em meio às tribulações, ó Deus, em meio, Pai, ao pânico gerado, Senhor Deus, por este mundo, Pai, pelo espírito das trevas, ó Pai, que vem para enganar, que Deus vem para desviar, Pai, a atenção, meu Deus, daquele que está, Pai, olhando para Ti. Deus amado e Deus bendito, nós oramos, Pai, e Te agradecemos, Pai. Continue, Pai, a viver na Tua igreja, Pai. Continue fortalecendo a Tua igreja. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Mandar também o nosso abraço ao nosso querido pastor Felipe, a sua esposa Priscila, também o nosso querido pastor José Edson, a nossa querida irmã Ana, que está, né, na sua casinha aí, está no seu confinamento. Continue aí, para que Deus, né, nos dando a vitória. A senhora está conosco, cultuando ao Senhor aqui em nossa igreja. Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao nosso irmão Geiel, nosso querido também pastor Márcio, nosso presidente da Juaderj, a qual nós estamos aqui representando toda a Juaderj, a juventude estadual. Eu quero também aproveitar esse momento e fazer aqui um convite para o próximo ano de 2021. O congresso da Juaderj, o congresso de jovens, será aqui na nossa igreja. Vem cá, Geiel, nosso coordenador Geiel, nosso coordenador aqui da mocidade. Senta aqui, meu filho. Está aqui Amém. conosco, está aqui trabalhando muito para o Senhor. Amém. Está aqui no departamento de mídia e estará aqui juntamente com os jovens dessa amada igreja do Ano Bom, né, incentivando juntamente com o pessoal aqui também da região. Vai ser benção. Né? A gente está ansioso, né? Estamos ansiosos aí para esse evento. A gente sabe que os dias são maus. E a igreja precisa proclamar, né, o evangelho. E nós temos um tema maravilhoso, né? Os fundamentos. Né? Os fundamentos. E já estamos deixando aí o convite para você, 2021,
Congresso Estadual da Juadege. Deus abençoe a todos. O presbítero Geel estará puxando toda a mocidade aqui da região, da nossa igreja, e será um momento de bênção. Em julho de 2021, você é o nosso convidado, né? Incentive os jovens da sua igreja, e Deus certamente tem algo especial, porque todo aquele que se apresenta diante de Deus, ele não volta com as mãos vazias, mas ele volta abençoado, edificado pelo nosso Senhor. Deus abençoe a todos, abraço a todos, os nossos queridos pastores pastor William também, nosso vice-presidente da Juadege, pastor Carlinhos da Juadege, nosso querido pastor Dudu, ali de São João de Meriti. E mandar um abraço também para o pastor Amós Mendonça, da igreja do pastor Edgar, nosso vice-presidente da convenção, que está ligado aí conosco. Deus continue abençoando toda essa convenção estadual, que tem sido uma bênção, uma convenção fraternal, e tem seguido, né, os exemplos de Cristo na fraternidade e na comunhão. Deus abençoe a todos, uma ótima noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conclui? Isso.